Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. A nossa reflexão hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 7, versículo 31, que tem por tema, por título, por epígrafe, a cura de um surdo e gago. Só Marcos vai registrar a cura desse homem, desse surdo e gago. Apesar dos evangelhos serem evangelhos sinóticos, semelhantes, mas só Marcos que vai registrar essa passagem desse surdo e gago ao mesmo tempo. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi ao mar da Galiléia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-lhe a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou na língua. E levantando os olhos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, passagem bíblica, pregada nos cultos tradicionais, nas igrejas, cultos de semana, cultos final de semana, é uma passagem bastante interessante. A Bíblia diz que certa vez, quando Jesus ia saindo ali da região de Tiro, de Sidom, passando ali pelo mar da Galiléia, chegou a Decápolis. A palavra Decápolis era uma junção de 10 cidades, na antiguidade. E o interessante é que Jesus ele já tinha sido expulso dessa cidade de Decápolis. Foi em Decápolis que Jesus expulsou os demônios, aquela legião daquele homem de Gadara. E disseram que ele nunca mais voltasse ali, porque tinha se precipitado 2.000 porcos, e grande tinha sido a prejuízo daqueles homens, ao invés de ficarem felizes com a libertação daquele homem que vivia nos sepulcros, acorrentados, aprisionado pela legião de demônios. Eles ficaram preocupados com os porcos. Mas Jesus volta a Decápolis. Jesus volta, aquele lugar, porque Jesus tinha mais essa missão de curar este homem. E vemos aqui a compaixão de Jesus sempre, às vezes voltando ao mesmo coração, não só uma vez, mas várias vezes, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vemos que aqueles homens de Decápolis eram os homens, em primeiro lugar, eles eram homens que tinham compaixão, eram os homens que criam que Jesus Cristo tinha poder para curar esse enfermo. A Bíblia diz que eles trouxeram este cego, este surdo e gago, surdo e gago, para que Jesus curasse. A Bíblia diz lá em Isaías que então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 35, versículo 5, na era messiânica. Então eles criam na palavra de Deus, criam que Jesus tinha o poder de curar este homem. Mas a realidade é que eles queriam que Jesus curasse a metodologia deles. A Bíblia diz aqui que eles trouxeram aquele homem para que Jesus lhe impusesse as mãos. Às vezes queremos que Jesus faça da nossa maneira. Eles queriam ditar a forma como o nosso Deus devia curar aquele homem. Quantas vezes não é assim na nossa vida? Quem não se lembra de Naamã? A Bíblia diz que Naamã, quando o profeta Eliseu disse: vai te lavar lá 7 vezes no rio e você vai ficar curado dessa lepra, ele ficou indignado. Ele queria mergulhar no rio da Arbana, de Farpa, ali rios da Síria, porque as águas eram limpas e as águas do rio Jordão eram barrentas, e ele não queria, queria do jeito dele. Aí os servos dele se indignaram: Senhor, é para a tua cura. Se ele lhe pedisse alguma coisa mais difícil, você porventura não faria? O que é custo dar 7 mergulhos no rio Jordão? Vai lá. Deram uma força ali para Naamã, e Naamã foi. Assim é na nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o oleiro, e nós somos apenas o barro.
É o oleiro que tem poder sobre a massa e não a massa sobre o oleiro. Nós somos vasos. Né? Muitas vezes nós queremos ditar como Deus deve trabalhar. Senhor, eu quero assim, assado. E Deus às vezes não trabalha da nossa forma. Deus muitas vezes não trabalha da nossa maneira. A Bíblia diz que Jesus vai pegar ele à parte, né? Não vai colocar as mãos sobre ele como fez, né? Como muitas faziam. Às vezes Jesus dava só uma palavra. Então vemos diversas metodologias de Jesus curar. Em segundo lugar, nós vemos que eles tinham compaixão por esse homem. Né? O amor é a mola que nos move a socorrer os aflitos. Eles tinham compaixão, tinham amor por esse homem, né? Via a dificuldade dele. Né? O amor nos impulsiona a fazer o bem. Sim, nós precisamos trazer os necessitados a Jesus Cristo. Né? Um homem que não podia ouvir, um homem que não podia falar, né? Tinha essas dificuldades físicas, né? Mas tinha amigos que levaram eles diante de Jesus. Né? Nós não podemos curá-los, muitas vezes, os enfermos, mas podemos levar essas pessoas aos pés de Cristo, aos pés do Salvador, né? Impulsionando ali as Escrituras, levando às igrejas, à casa do Senhor. Podemos fazer isto. Aprendemos com esses homens que ajudaram esse homem a ter um encontro com Cristo. Muitas vezes somos egoístas, queremos Jesus Cristo só para nós. Não, tem muitas pessoas sofrendo lá fora, precisando que nós levemos eles também diante do Salvador nosso Deus. Em terceiro lugar, vemos que eles trazem o enfermo a Jesus para que Jesus pudesse interceder por ele. Né? O interessante, meus amados, é que um homem chamado Adolf Paul diz que as portas para o próximo e para Deus estavam trancadas. Por quê? Porque era um homem surdo e era um homem mudo. Né? Ou seja, as portas para o próximo eram os ouvidos dele, que estavam fechados, estavam agravados. Ele não conseguia ouvir o clamor do necessitado, uma conversa, um conselho. Né? E as portas para Deus também estavam trancadas, que era a voz dele, era a língua dele. Ele não podia clamar, que nem fez o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Ele não podia clamar a Deus, ele podia orar só em espírito ali. Ele não podia, então estava fechado, não podia ouvir os conselhos, palavras, não podia falar também, falar da sua dor, da sua necessidade. Era um homem que estava numa dificuldade terrível, né? Ali que impedia ele. O interessante é que nós vemos várias características nesse milagre. Em primeiro lugar, Jesus chama o surdo à parte. Né? Vemos uma metodologia diferente. Jesus não quis curar ele no meio da multidão. Vemos, em segundo lugar, que Jesus colocou o dedo nos ouvidos dele. Né? Em terceiro, vemos que Jesus pôs a saliva na língua deste homem. Olha só que coisa interessante. Em quarto lugar, Jesus levantou os olhos para o céu. Né? Em quinto, deu um grande suspiro. Né? E em sexto, pronunciou a palavra Efatá. Né? Então vemos aqui em primeiro lugar Jesus levando este homem para longe dos holofotes, para longe da multidão. Né? Se fosse nos dias de hoje, as pessoas ligariam logo as câmeras dos celulares para filmar este grande milagre. Né? E Jesus faz diferente. Jesus disse, vamos aqui, né? Vamos aqui num cantinho, só eu e você, para a gente conversar. Né? Falando de forma parafraseada. Aí Jesus pega este homem à parte. No dia de hoje as pessoas querem trazer para o meio da multidão, quer para colocar na internet, bombar aquilo e tal, né, na linguagem moderna. Mas Jesus pega este homem e leva ele à parte. Jesus quer uma intimidade conosco às vezes. Jesus às vezes opera milagres à parte. Muitas vezes Jesus não opera só em conferências, em congressos, em seminários, não. Às vezes Jesus opera no seu quarto, onde está só você e Deus. Jesus pode operar você no ônibus. Jesus pode operar onde você estiver, desde que você seja um verdadeiro adorador. Né? Em segundo lugar, uma coisa interessante, amados, é que Jesus ele vai criar uma ponte, né, de contato
para despertar-lhe a fé. Veja que Jesus chama a parte e toca com as mãos e com a saliva. Interessante que Jesus colocou lodo, né, ali no capítulo 9 de João, naquele cego de nascença, e mandou ele se lavar no tanque ali de Siloé. Né? Vemos também que ele toca agora nos ouvidos deste homem e coloca saliva, né, na sua língua ali, para a glória do Senhor Jesus. Veja que o toque de Jesus é um toque especial, né? Vemos que Jesus tocou o leproso, Jesus tocou o cego de nascença, Jesus tocou nesse homem, mas Jesus também gosta de ser tocado, porque Jesus foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher foi curada, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, vemos que Jesus pronuncia uma palavra de poder, né? Jesus, ele primeiramente dá um suspiro. Suspiro, muitos dizem que quando a gente suspira, às vezes é porque nós estamos num sentimento de íntima compaixão. E a Bíblia diz aqui que Jesus suspirou, né? Suspirou. Jesus suspira por aqueles que sofrem. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus suspira ainda porque Jesus se preocupa com a minha dor. Jesus se preocupa com a sua dor. E ele diz, Efatá. A palavra Efatá significa abra-te. Traz a ideia de ser aberto, de ser libertado. A ideia não é da parte específica da pessoa sendo aberta, mas da pessoa inteira ser aberta ou ser libertada. É a ordem que despedaçou os grilhões que Satanás mantinha presa aquela vítima ali naquele lugar. Jesus cura esse enfermo de forma imediata. Muitas pessoas às vezes dizem que são curadas, mas continuam com os sintomas. Essa pessoa, quando Jesus curava, não. Era uma cura que trazia cura imediata que tem. Foi a cura deste homem, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E vemos que depois que Jesus cura esse homem, Jesus vai impedir a sua publicidade. Olha, não conta esse milagre a ninguém não, mas ele sai contando ali, para as pessoas, por causa da sua felicidade, por causa da sua alegria. Né? Ou seja, então aqui é sobre a cura deste homem, Efatá. Abra-te, seja liberto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus é o Deus que vai abrir portas para a sua vida. Deus é o Deus que nessa noite, nessa madrugada, nesse dia de hoje, está dizendo, Efatá, abre-te ouvido. Começa agora a ouvir a voz de Jesus, começa agora a ouvir a palavra de Deus, que a tua língua seja desimpedida para você falar dos teus sentimentos para o nosso Deus e o nome do Senhor sermos glorificados. Existem alguns tipos de surdez. Existe a surdez que nem a desse homem, alguns tipos de surdez. Existe a surdez congênita. A congênita é quando a pessoa nasce com a deficiência física. Essa é a surdez congênita. Existe a surdez temporária, que é no caso de crianças, que ainda não entende os sons, a linguagem. Então essa é uma linguagem, uma surdez temporária. Existe a surdez artificial. Que surdez é essa, irmão Júlio? É a surdez dos estrangeiros. Se você viajar para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, outros continentes, você vai ser como um surdo, porque você não vai entender a linguagem. Se você não for um poliglota, um conhecedor das línguas estrangeiras para onde você está viajando, ou vice-versa, vir estrangeiros de lá para cá, a gente somos como surdos artificiais. Por quê? Porque não compreendemos a linguagem. Ouvimos essa linguagem, o inglês, francês, espanhol, outras linguagens, mandarim, mas não entendemos, ou seja, é uma surdez artificial. Existe a surdez moral. Essa é a surdez daqueles que não querem ouvir. E a pessoa de propósito resiste ouvir. Essa surdez é terrível. A Bíblia diz que Jesus certa vez disse, olha, tem pessoas que têm olhos, mas não veem.
Tem ouvidos, mas não ouve, porque não querem abrir o coração e ouvir a palavra de Deus. Quantos surdos morais não têm fechado os ouvidos para não entender a palavra do Senhor Jesus Cristo? Então, o que é surdo? Surdo é o homem indiferente aos lamentos dos pobres, dos doentes, dos necessitados e aflitos. O que é que a Bíblia diz? Aquele que viu seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode o amor dele, o amor do Pai estar nele? Já leu 1 João 3,17? Que versículo tremendo. Paulo falando daquele que vê o seu próximo passando necessidade e lhe fechar o coração. Como é que pode dizer que o amor de Pai está nele, o amor de Deus está nele? Não pode dizer. Então, existe esse tipo de surdo que não está nem aí, meu amigo, para o clamor dos pobres, dos necessitados, dos aflitos. Existe o que é o surdo. O surdo, muitas vezes, é o homem abastado que se isola nos seus palácios, cercados de altas muralhas, muitas vezes, nas suas riquezas, ali com cercas elétricas, serpentinas, seguranças, e não estão nem aí para o que está lá fora. Quem não se lembra do rico e Lázaro, um homem rico? Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Estava nem aí para Lázaro. Mas a realidade é que os dois morreram e cada um foi para um lugar diferente. Então devemos ter cuidado com isso. Surdo é aquele que fecha os ouvidos para os conselhos, aqueles que aconselham para o bem, a orientação dos pais. Muitas vezes jovens que tomam decisões precipitadas, cuidado com esse tipo de surdez. Quantas pessoas não vivem hoje atribuladas aí porque não deram ouvido aos conselhos dos pais, dos seus pastores, dos seus guias, desde que esteja baseado nas escrituras sagradas. Surdos são os homens que não conversam muitas vezes com os filhos, com o cônjuge. Surdos são magistrados. Quantos magistrados, homens da lei que se deixam subornar, que pervertem a justiça, corrompem o direito, que inocentam o culpado, que condenam os inocentes. São as pessoas surdas. Na época de Abacuque existia muito isso. Abacuque via a frouxidão da lei, parecia que não acontecia nada, ele clamava e parecia que Deus não ouvia. Surdos são todos aqueles que têm os ouvidos fechados para a palavra de Deus. O evangelho do Senhor está sendo pregado e as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. O que é que adianta você ter os seus ouvidos bons fisicamente falando, fisicamente falando, para ouvir a novela, para ouvir os sons mundanos, para ouvir as conversas dos amigos numa roda, muitas vezes de um restaurante, num barzinho, mas está fechado para ouvir a palavra de Deus. Então você é um surdo espiritual. E para nós encerrarmos a nossa meditação, esse homem também era mudo. Existem vários tipos de mudez também. Em primeiro lugar, mudos são aqueles que se omitem. A omissão da verdade é tão reprovável quanto falar a mentira. Quantas pessoas não estão se omitindo em falar a verdade? E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas pessoas não são mudas, são lábios que não oram, que não derramam mais a sua oração perante o Deus Todo-Poderoso, mudos. Deus já não ouve mais a tua voz em oração, em clamor, em intercessão. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer te libertar hoje, quer colocar as mãos nos teus lábios, a saliva dele e dizer: Efatá, abra-se, seja liberto. Fala do meu amor para os outros, para o próximo. Mudos são aqueles que deixam de levar as boas novas de salvação. E aqui eu vou encerrar a nossa palavra. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mudos são todos aqueles que se calam na pregação do Evangelho, das boas novas de salvação. São todos aqueles que escondem a mensagem que Cristo mandou pregar, que devemos pregar a tempo e a fora de tempo.
Mudos somos todos nós quando não levamos uma palavra de conforto, de esperança aos enfermos. Mudo é aquele que deixa de apontar o caminho ao que está errado, né, ao que deixa de apontar a porta da salvação. Mudo é aquele que não usa sua língua para glorificar a Deus, para louvar o seu nome, exaltar os seus feitos. Né? Mudo é esse. Então que Deus possa nos curar dessa surdez, dessa mudez, que o nome do Senhor possa ser glorificado na minha, na tua vida, meu amado. Que você receba esta palavra em nome de Jesus. Que você receba cura física, cura emocional, cura espiritual, cura nos ouvidos, cura na fala, cura nos olhos. Que Deus te cure agora para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te use para falar do amor de Deus. Que Deus te use para ser sensível mais ao clamor dos aflitos. Que Deus te pegue aí nesse calabouço, onde você tem se isolado, se enclausurado, para não dar ouvidos aos clamores que estão lá fora. Ei, quem sabe você, juiz, advogado, não quer tomar uma atitude com relação ao favorecimento dos mais pobres. Não, Deus quer te usar nesses últimos dias para fazer o bem, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.